Fala galera, tudo bem? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Na paz? Começando mais um Resenhando com o Cid Júnior e hoje o convidado é Fioroto, Bruno Fioroto, ele mesmo, jogador de basquete, já entrou por aqui. Peço para que ele solicite. Olha o Zé brincando com o meu carregador. Zé é o gato que eu tenho aqui em casa, que beleza. Tá brincando com o carregador do celular. Fioroto vai bater um papo com a gente, jogador de basquete e uma grande figura, uma pessoa muito bacana. Tá, tô aqui só aceitar essa live para a gente poder bater um papo. Fala, Boa Bruno, noite. tudo bem? Fala, Como é que Cid. Como é tá? que você tá? Tudo bem e Tudo você? bem? Boa noite. Boa noite, cara. Muito bem, obrigado por perguntar. Cara, primeiramente, satisfação ter você aqui conosco no Resenhando com o Cid Júnior. E muito legal, cara, esse contato que a gente teve aí através das redes sociais, que está aproximando, né, a galera nesse momento de pandemia, né, Bruno? Com certeza, Cid. Boa noite também a você, a todo mundo que está acompanhando a gente, que vai entrar. Cara, você falou, eu tive a oportunidade de acompanhar uma live sua, né? Aí a gente acabou trocando mensagem, achei bem bacana. E, pô, quanto mais falar de basquete, mais poder estar junto batendo papo, é o que você falou, vamos se aproximar aí e trocar uma ideia. Com certeza. Quero, inclusive, eu agradecer aqui um grande parceiro que eu tenho, que é o Cássio Oliveira, jornalista aqui de Presidente Prudente, viu, Bruno? Que ele fez todo um levantamento, a pauta hoje foi feita por ele, inclusive. O É, negócio tá ficando bonito aqui, rapaz. Tem até tá pautas chique, hein? lives agora, tá chique. E o Cássio que é um monstro do jornalismo aqui. Obrigado, ele tá aí ligado também, o Cássio Oliveira, na nossa live. Bom, Bruno, você prefere que chame de Fioroto ou de Bruno? Cara, eu brinco que quem me conhece só pelo esporte me chama de Fioroto, né? E quem me conhece na vida pessoal me chama de Bruno, né? Então fica à vontade e pode ir como você quiser. Então vamos lá. Bom, queria que você pudesse falar um pouquinho da sua carreira, né, para que a gente possa começar a bater esse papo. Hoje você está aí com 35 anos, né? Rapaz, 2,07 m de altura. É um gigante o Bruno, hein? É isso aí, 2,07 m de altura, 35 anos, prestes a fazer 36, né? Cumpro 23 de agosto. E com certeza quem já me viu pessoalmente, a primeira impressão é que é um gigante mesmo. E como é que foi a carreira do Fioroto até aqui, ô Bruno? Cara, eu sou muito grato pela minha carreira. Eu pude desfrutar, acho que mais de 15 anos de profissional, né? Joguei em grandes equipes, com grandes jogadores. Eu iniciei um pouco tarde, né, no basquete. Eu comecei com 17 anos, já 16 para 17 anos, né, que não é o normal. Geralmente as pessoas começam mais cedo, na escolinha. E eu já comecei praticamente no juvenil, né? Então eu não tinha tempo de errar, né? Eu tive 2 anos ali de juvenil que ou eu ia para o profissional ou eu parava de jogar. E quando eu comecei, eu só tinha tamanho, não sabia nada de basquete, não tinha coordenação, não tinha preparo físico, mas eu queria muito, né? Me apaixonei pelo esporte, me dediquei muito e treinava muito o dia inteiro, como todo mundo. Acho que para virar profissional tem que passar por isso, né? Eu até um pouco mais por ter começado tarde. E aí comecei isso já fui pro Pinheiros, né? Comecei em Americana, minha cidade, fui pro Pinheiros, onde eu conheci até um amigo seu aí que é o David Telles. A gente morou junto na mesma república na época, né? A gente dividiu o quarto, né? A gente morava no Legal. quarto em três, era eu e ele, ficamos durante 2 anos assim. Depois fomos juntos para Londrina jogar, isso daí já era adulto, né? Esse brasileiro. De Londrina eu já fui para uma seleção sub-21, acabei seleção brasileira, acabei indo para Rio Claro. Rio Claro eu fui pro Paulistano. Aí no Paulistano eu fui para Limeira, onde a minha carreira deu uma grande mudada, assim, porque foi o primeiro ano que eu fui campeão, né, no time profissional. Isso muda muito a carreira de um atleta, né, ser campeão, conquistar alguma coisa. Então ali eu apareci muito, tive a minha primeira convocação para a seleção brasileira também adulta, daí no caso, com o técnico Monte Gonçalves, que era um espanhol que tinha acabado de assumir no Brasil. Eu fui muito bem também nessa seleção e acabei abrindo a porta para jogar fora do Brasil, né? Foi quando eu fui para a Espanha, tive uma temporada lá muito boa também. Mas infelizmente naquela época foi logo que chegou a crise na Europa, né, que atingiu a Grécia muito forte, entre outras coisas. E aí, economicamente já não estava valendo a pena, também já estava numa idade um pouco, não velho, né, mas já estava ali naquela idade que eu já estava pensando na questão financeira também, né, porque eu acho que quando você é mais novo, você quer jogar, você quer estar na quadra, fazendo, mas depois eu acho que você tem que balancear as duas coisas. E aí foi quando eu voltei para o Pinheiros, em São Paulo, num projeto, o clube que eu fiz a base, né, no juvenil, e um projeto que eu já conhecia. E aí foi bem legal, cara. Eu voltei pro Pinheiros, onde eu fiquei 3 anos, joguei com grandes jogadores ali, hoje do cenário nacional, de seleção também, e a gente chegou em todas as finais. Nos 3 anos a gente chegou em todas as finais possíveis, ganhamos algumas, perdemos outras, mas chegamos em todas. Aí voltei para Limeira também, um lugar que eu já tinha jogado, que eu também gosto muito.
Infelizmente, ali, por problemas financeiros, a equipe acabou acabando, né? Acabou fechando as portas. E aí eu fui para o Vasco, no Rio de Janeiro. No Vasco eu fiquei uma temporada, acabei indo para o Ceará, no basquete cearense, onde eu joguei 2 anos. E aí vim para Brasília, que é onde eu estou agora. Joguei uma temporada aqui, infelizmente incompleta, né? Devido à pandemia aí, acabou parando no meio, o campeonato não concluiu, a gente vai falar um pouco disso. E assim, sem me alongar demais, sem dar muito, agora podemos entrar em detalhes em cada passagem, mas a minha carreira é isso, cara. Apesar de tive 4 lesões de joelho bem sérias, fiquei parado algum tempo, mas sou muito feliz, muito grato e pude aproveitar bastante esse tempo de profissional e espero ainda alongar um pouquinho mais minha carreira. Cara, eu fico muito feliz, assim, de ver que mesmo você, entre aspas, não tendo base, né, você Uhum. conseguiu trilhar um caminho de alto nível dentro do basquete. No futebol nem sempre é assim, fazendo uma comparação, né? O cara que muitas vezes não tem base, ele não acaba não conseguindo atingir um ápice assim dentro da sua carreira em grandes clubes, diferente de você que conseguiu num esporte que é muito louvável, diga-se de passagem. Quem foi o cara que te inspirou a jogar basquete, ô Fioroto? Então, cara, geralmente quando você começa novo, né, com 14, 15 anos num time, você tem aqueles espelhos no próprio time, né, no pessoal da categoria juvenil, no adulto, você vai. Então eu, para ser bem sincero, até 16 anos eu nem via basquete, eu não tinha interesse, eu gostava muito de futebol, jogava futebol no colégio, jogava futsal, jogava muita bola, sabia toda a escalação de todos os times de futebol, sabia muito assim. E basquete, claro, não tem como não assistir o Michael Jordan, né, na época, mas ou passava na Bandeirantes, né, com os jogos ali, então assim, acompanhava o Jazz e Bulls ali, mas assim, acompanhava finais, acompanhava lances, né, não acompanhava muito. Quando eu comecei a jogar, eu comecei a conhecer, ver as pessoas, você vai se inspirando, né, em algumas pessoas. O Thiago Splitter foi um cara que é da minha geração, que eu assim, admirava muito, o Luiz Scola, que foi um grande pivô também, assim, joga ainda na Argentina, também eu me inspirava muito. Inspirava assim, né, quando a gente disse que se inspirava, era no jeito do cara jogar, nas atitudes, né, na postura, que acho que também não adianta o cara ser um fera dentro da quadra e fora da quadra eu acho que não passa coisa boa, né? Então a gente se espelha assim. E depois, claro, assistindo NBA, fui conhecendo, e aí você vai gostando de Kevin Garnett, eu gostava muito, Tim Duncan, gostava muito. Mas assim, são caras que seria difícil de imitar o que eles fazem, né? Outra característica de jogo, outro vigor físico. Então, assim, mas eu gostava de ver esses caras jogarem, sabe? Ah, isso eu sempre digo que tem que ter alguma coisa para ativar aquela chama, né? Aquela coisa de falar assim, pô, olha aquele cara. Eu queria que você falasse também sobre o Oscar. É um dos seus ídolos ou não? Cara, eu gosto muito do Oscar, eu já vi ele jogar muito, né, basquete, pô, o Oscar no Brasil acho que é unânime. Mas assim, como eu te disse, quando eu comecei a jogar, o Oscar já tava parando, então assim, eu não vi o Oscar jogar, a gente, pô, respeita demais ele, né, o cara é um monstro, assim, a carreira dele. Hoje eu sei muito mais do Oscar do que eu sabia quando eu comecei e tal, então assim, não foi um cara que eu me inspirei para, nossa, quero jogar igual o Oscar, quero ser igual o Oscar. Não tive isso por causa desse momento que eu tô te falando. Eu até cheguei a jogar contra o Oscar, mas assim, eu era juvenil, eu ficava no banco do adulto, e o Oscar já estava ali no Flamengo, acho, final de carreira. Depois até ele foi dirigente na Telemar, o time teve no Rio, daí eu já estava jogando em Londrina nesse time que eu te falei. Então assim, eu respeito o Oscar, gosto demais dele, a história dele é linda, assim, somou muito pro nosso basquete, mas não foi um cara assim porque eu não vi ele jogar, entendeu? Não peguei ele a jogar, entendeu? Uhum. O Cássio Oliveira, que produziu aqui a live hoje, ele está falando aqui, o David Telles é um grande profissional, e realmente é que eu conheço, do basquete, né? Aqui em Prudente ele foi assistente do Negativo, que é uma grande figura do basquete aqui em Presidente Prudente, e hoje ele é atual treinador das escolinhas do Instituto EDESP, que já fiz vários eventos, inclusive, lá para o EDESP, que é tocado por ele e por Pericles Júnior aqui em Prudente. O Bruno, qual que é, na sua visão hoje, qual o título que mais marcou para você, né? Qual que foi a conquista que teve um sabor diferenciado até agora na sua carreira? Ô Cid, se você me permitir antes de responder essa questão, eu queria falar um pouquinho do David aí também, que você citou agora, Claro, porque então. vocês chamam ele de David, né? E o nome dele é David, mas para mim é Sidão. O apelido dele é Sidão porque ele sempre teve a voz muito grossa e a gente chamava ele de Cid Moreira. Que lembra era o Cid Moreira, e aí o Cid Moreira virou Sidão. Então, assim, categoria de base ali no Pinheiros, depois que ele virou profissional também, era o Sidão. Ó, fala Sidão, beleza? Então, tipo, até é difícil falar David, mas assim, eu acho que vale muito ressaltar aí pelo trabalho assim, que ele faz. O David foi um cara que ele foi exemplo assim para muita gente, muito jogador, porque é um cara muito batalhador, muito trabalhador. Chegou no Pinheiros ali também, eu já cheguei um ano depois que ele, mas todo mundo fala que ele chegou também cru, não sabia nada, mas assim, trabalhou muito, treinou muito.
E ele jogou em alto nível, cara, no profissional. Infelizmente ele teve um problema no joelho, teve uma cirurgia não tão bem sucedida e acabou tendo que parar, sabe? Mas senão ele estaria jogando até hoje, porque era um cara, assim, extraordinário como pessoa e como jogador era um cara que encaixava em qualquer equipe. Porque aquele cara brigador, lutador, sabe? Um cara bom de grupo, companheiro, um cara que tá todo dia treinando afim. Então, assim, eu acho que vale muito ressaltar isso até para o pessoal daí, que o David, o Sidão, é o cara e um cara que merece tudo de bom. Eu gosto muito dele. E ele é um cara muito legal mesmo, assim, é um cara muito sério no que faz, que hoje é importante, porque no meio do esporte, eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas opinião é opinião, né? No meio do esporte hoje, seja ele qual for, tem muito picareta, muito cara que usa de um status para se aproveitar, não só de pessoas, beneficiar de alguma coisa. E o David é um cara muito sério, cara. E tanto ele quanto o Péricles aqui no Instituto EDEC, eu tenho um carinho muito grande por todos. E a primeira vez que eu bati um papo com o David, eu falei assim, poxa, se eu entrevistar esse cara, eu tô morto, vou perder minha vaga lá na rádio, pô. A voz do cara, a voz do cara é melhor que a minha, pô. Pelo amor de Deus. Ele tem a voz grossa mesmo, cara. Eu vi o pessoal escrever aí que ele ainda não pendurou, né, a chuteira, ele jogou em Assis, eu até vi umas fotos, conversei com ele sobre isso. Mas assim, ele não deu sequência, né, na carreira, ele estava num nível assim muito alto, foi para Brasília, jogou aqui em Brasília, foi campeão, então foi para Franca, pô, todo mundo sabe a tradição de Franca tem. E depois ali ele parou um tempo, claro que hoje deve estar melhor assim, e até acaba jogando um pouco, mas assim, o que eu quero dizer é que eu acho que ele poderia estar num nível, alto nível ainda jogando, né, e ter jogado até hoje, né. E, cara, isso que você falou do esporte é sensacional. Você tem muito oportunista, né? Muita gente de momento. Quando eu sou um cara que eu acho que eu posso dizer que eu já passei todos os momentos. Eu já fui o melhor do time, já fui o pior do time, já machuquei 4 vezes por lesão séria, em time sério, em time que não é sério. Eu já fui, sabe, o jogador para completar, jogador mais importante. Então eu já passei em todos os momentos, assim. Já fui o jogador que o técnico gostava, o jogador que o técnico não gostava. Sabe, todos os atletas todos têm, né, esse momento no esporte. E eu, por esses altos e baixos assim na minha carreira, de lesões, eu pude viver todos esses momentos. E é engraçado isso porque você acaba conhecendo muito a fundo isso que você está falando, cara. Diretores, jogadores, torcedores que te adoram quando você está em destaque, fazendo cesta, campeão. E depois quando você vive outra realidade, né? Quando você machuca, que o cara acha que você não vai mais voltar, que você acabou a carreira, então não tá nem aí para você, não te trata bem, não te cumprimenta. E você fala, pô, o que aconteceu? Daí você, com a maturidade, né? Com o tempo passando, você vai entendendo que na verdade as pessoas às vezes te usam e te consomem não pela pessoa, pelo profissional só. Então acho que a gente tem que saber muito bem lidar com isso, sabe? Separar o profissional do pessoal. Então, a partir do momento que, pô, querem me usar pelo que eu estou rendendo, ok, não é errado também isso, mas também saber se portar nesse... Também vou conversar com o cara e dar para ele o profissional. E não porque a gente quer ser amigo de todo mundo, quer ser legal com todo mundo, e a vida nos ensina que não é assim, né? E respondendo... Desculpa até me alongar, mas é que eu ia responder sua pergunta agora, né? Depois do... Fica à vontade. Mandar um abraço primeiro pro Adrian Bock, que entrou aí, era um jogador de basquete argentino, jogou comigo na Espanha, joga no Boca Juniors da Argentina, Bock, um grande irmão que tenho, e depois a gente vai falar um pouquinho das minhas lives, mas eu comecei por causa dele. Depois a gente fala isso. Ah, legal, cara. Aproveita e emenda aí, depois você me responde a outra. Então tá bom. As lives. O Bock, esse jogador argentino, a gente jogou na Espanha. E logo que teve a paralisação do campeonato aqui no Brasil, meio que parou em todos os lugares, né? Foi parando na Espanha, parando, e o Bock me ligou. Não sei se eu liguei para ele ou me ligou, mas a gente se falou no telefone e ele perguntou como é que tava a liga aqui no Brasil. Falei, cara, parou, não tem previsão. Olha lá, ele tá escrevendo. Guaia, boa apresentação. Um abraço, irmão. E aí me disse que ele falou que na Argentina tinha parado também, que não sabia como ia voltar. Daí eu perguntei sobre a associação dos jogadores da Argentina. Ele perguntou da associação aqui no Brasil, como é que estava o tempo de contrato dos jogadores, o que ia acontecer. E a gente começou a debater sobre esses temas, sabe? E quando eu desliguei, eu falei, pô, seria legal. Até não tá. Hoje todo mundo assim tá fazendo live, né? Não todo mundo, mas tem muita live, né, hoje. Muita opção, tem gosto para todo mundo. Mas na época não tinha, não acho que. Eu tô falando isso, era tipo 15 de março, assim, você falou quase 2 meses atrás ou mais, né? Então tinha pouca live, assim, não sabia como ia ser. Mas eu falei, cara, vamos conversar isso numa live e a gente explica pra galera como é que tá aí na Argentina, eu explico como é que tá aqui no Brasil pro pessoal da Argentina. E foi bem legal, cara, assim, a repercussão foi legal, muita gente gostou e falou, e daí eu pensei, pô, tenho muitos amigos no basquete que jogam no mundo inteiro, né? Vou conversar com um amigo meu que joga na Espanha, vou conversar com um amigo meu que joga na NBA. A ideia inicial foi isso, vou conversar com um amigo meu do vôlei para saber como é que tá a liga deles, como é que tá a paralisação e como é que tá. E assim foi, eu combinei as 4, 5 primeiras entrevistas. Só que a repercussão foi bem legal, eu também acabei gostando de fazer, nesse momento que não dá para sair de casa, não dá para fazer nada, acabou sendo para mim uma válvula de escape, sabe? De
preparar, que nem você falou, as pautas, estudar um pouquinho a pessoa, porque por mais que você é amigo do entrevistado, né, você conhece o cara daquele dia que você conheceu para frente, né, para trás você não, às vezes não toca muito no assunto, né, e aí fui conhecendo as pessoas a fundo e fui me interessando, foi ficando legal. Eu falei que ia fazer até o final do mês passado, agora eu falei que vou fazer até o final desse mês, mas aí não é uma promessa, só estou analisando. Vai esticando, vai esticando. Coisa quando é boa vai acontecendo, você pode ter certeza. Isso Eu aí. vou te contar uma passagem, só mandar um grande abraço aqui, ó, ao Igor Carvalho, ele é lateral direito do Manaus. O jogador foi o melhor lateral do campeonato lá da Série C, se não estou enganado, da Série D, jogando pelo Manaus. É um grande cara, uma pessoa assim fantástica. E o que você está falando aí, cara, é interessante. Às vezes acontece, por exemplo, o Resenhando, que é esse quadro que eu tenho hoje aqui no Instagram, ele começou no Facebook, gravado, em um treino do nada, num treino num dos times aqui de Prudente. Fui lá, peguei, fiz um vídeo selfie, né? Entrevistando um jogador, pá, subi para o Facebook, deu 18 mil visualizações, 16 mil, sei lá quantas. Eu falei, Caramba. aí foi. Em 8 meses que eu fiquei no ar com um programete no Facebook, acabei tendo aí 800 mil visualizações. Então foi algo bem expressivo. E aí eu tô tocando. Vem entrevistado para cá, vai dali. Teve aquela com a lei que você assistiu. Ontem, Sim. terrâneo seu, que inclusive é de americano, o Felipe Augusto Biro, que não sei se você chegou a ver ontem, ele teve a Eu vi um campanha pouquinho, sim. no Globo Esporte do Puskás, aquela coisa toda. E a gente vai trazendo alguns convidados, mais variados segmentos, para que a gente possa falar de vários esportes, né? E aí eu tinha perguntado, o Fioroto, sobre Sobre o título, né? qual que é que tem um gostinho especial para você? Assim, cara, é meio que chavão e todo mundo fala, né? Título, o Lula Ferreira, que é treinador, hoje é dirigente lá em Franca, ele fala que título é igual filho, né? Cada um tem um sabor especial, né? Não tem um preferido, né? Mas assim, às vezes o título. Eu tenho um título da seleção brasileira em 2010, o sul-americano profissional também, que foi o último até que o Brasil conquistou o sul-americano, que marca, né? Porque é com o Brasil, seleção, assim, então é bem legal. Eu tenho um título muito especial também com a Liga das Américas, com o Pinheiros, que foi um ano que eu me lesionei, voltei de lesão no meio do ano e consegui ser titular nesse Final Four e ser campeão, assim, então jogando bem, sabe? Então para mim foi a cereja do bolo, assim, fiquei muito feliz. Tem o título paulista que eu tenho em Limeira também, que é meu primeiro título conquistado como profissional, que foi dentro de Franca, no Pedrocão, com mais de 6 mil pessoas lotado. E conquistar ali esse primeiro título também foi muito marcante, que também, como eu te disse no começo, mudou minha carreira, né? Você se tornar campeão. Eu tenho alguns bons títulos, assim, se for citar só um mesmo. Depois eu tenho um título paulista também pelo Pinheiros, que foi o primeiro título da história do Pinheiros, nunca tinha conquistado. E às vezes o título em si ele é importante, claro, mas a trajetória, né? O ano que você, os companheiros que você faz, às vezes você é campeão, mas o time não tem aquela hegemonia, né? Aquela ligação total, assim. Mas eu, se pudesse escolher só um título, eu acho que eu ficaria com esse da seleção brasileira, por ser com o Brasil, com um país assim, que eu acho que é mais difícil até do que com o clube, né? Eu imagino mesmo que esse tem um gosto especial. E você que jogou fora do país, no caso na Espanha, Tenerife, né? Se eu não estou enganado. Isso, perfeito. E qual que é a diferença? Porque hoje, assim, eu sempre trago uma comparação com o futebol, porque, infelizmente, futebol é o esporte mais visto. Acho que poderia ser mais distribuído. Até nós, da própria imprensa, eu falo. Não é fazendo meia-culpa, não. É um pensamento mesmo que tem, que deveria ter atenção vários esportes, não só o futebol, a atenção que tem. Mas, enfim, quando comparando com o futebol, a gente no continente sul-americano tem uma forma de jogar. No continente europeu, outra forma de jogar. No basquete, você que jogou na Espanha, você sentiu isso também? Lá é diferente, a parte tática, a parte técnica vai depender muito do que você tem de qualidade material humano, é verdade, mas tem as questões táticas, técnicas e da torcida muda muito ou não? Assim, cara, tem duas respostas, né, para essa pergunta, porque eu joguei na Espanha há quase 10 anos atrás, né? Então, obviamente que há 10 anos atrás tinha muito menos informações, né? Não era muito menos globalizado do que é hoje, né? O jogo em si, né? Então, talvez hoje, eu perguntar para uma pessoa que joga lá hoje, vai dizer que não tem tanta diferença e tal. Na minha época, com certeza, tinha muita diferença, até porque não se tinha tanta informação, tanta, né, metodologia de treinamento era diferente em cada país, como você disse, a categoria de base, né, que influencia muito, a forma dos garotos chegarem no profissional também muda muito. Mas assim, o
uma coisa que eu senti mudou muito lá, assim, a forma é a questão estrutural, sabe? O que, tipo, o ginásio, vestiário, organização, material. Lá já tinha preventivo, né? Fisioterapia preventiva para lesões, aqui não tinha, no Brasil nunca feito isso. Então, algumas coisas assim mudaram muito. E uma coisa que pesa muito, né, é o fator econômico, né? Então, onde você tem mais dinheiro, você vai ter melhor estrutura, melhores jogadores, melhores treinadores, melhores tudo, né? Então, eu até conversei numa das minhas lives aí com o Paco Garcia, que foi treinador espanhol e foi treinador aqui no Brasil em Mogi, e hoje é treinador da ACB, na primeira divisão da Espanha, né? E estava exatamente comentando isso com ele da época que eu joguei lá, que eu joguei na segunda divisão da Espanha, que é a Liga Ouro, o tanto que era forte o campeonato. E até perguntei se ele concordava isso comigo, porque muitos jogadores que jogaram comigo naquela época, na segunda divisão, foram para a NBA, estão jogando na primeira divisão da Espanha, estão jogando na Euroliga, assim, e eu falo, e hoje na segunda divisão da Espanha você não vê isso. E ele me respondeu exatamente isso, que é o fator econômico. Naquela época você tinha muito mais dinheiro, uma condição financeira melhor, então você trazia muitos jogadores bons do mundo inteiro, e acabava que fortalecia não só a primeira divisão também era mais forte, como a segunda, né? E assim, e hoje, por não ter tanta condição financeira, acabou que essa segunda divisão diminuiu muito. Mas o nível técnico eu acho que influencia por esses dois fatores que eu te falei, a questão financeira e hoje muito menos, porque você tem muito mais informação, muito mais troca, muito mais intercâmbio do que se tinha na época que eu fui, que é praticamente uns 10 anos atrás. E voltando para o Brasil, ô Fioroto, a gente se recorda daquela campanha do Limeira, 33 vitórias e apenas 4 derrotas. Se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado. Foi especial esse momento? Cara, foi muito especial, foi uma pena esse ano a gente não ter sido campeão. O único título que eu não conquistei na minha carreira de todos os torneios que eu disputei foi o campeonato da NBB, né? Infelizmente eu fiquei 3 vezes em terceiro lugar, tenho 3 medalhas de bronze. E sempre perdi pro campeão, né? Bati na trave na semifinal ali, acabou perdendo. Uma final de semifinal perdemos no quinto jogo e a final era jogo único, né? Então quer dizer, faltou um jogo para se consagrar, né? E como eu te disse, mudar a carreira, ter isso aí é uma coisa que a gente às vezes escuta, né? Não perca a oportunidade porque pode não bater na porta de novo, né? E essa daí eu deixei escapar, não eu sozinho, né? Mas o grupo todo e infelizmente não consegui até hoje me consagrar campeão. Mas, cara, esse ano em Limeira, eu tinha, como eu te disse no começo, né? Eu passei por alguns perrengues assim, de lesões, né? E logo no Pinheiros que eu te contei que eu me machuquei, aí eu fiquei 6 meses sem jogar, daí eu voltei, pude ser campeão da Liga das Américas, joguei, só que quando terminou o ano, Limeira me convidou para jogar lá. Eu já tinha jogado em Limeira e eu sentia que era hora de eu ir para Limeira, porque eu ia fazer um contrato longo, né, de 2 anos, já estava com planejamento de casar, já queria, estava pensando um pouco na família, assim, então seria bom estar em Limeira, porque é uma cidade muito próxima de Americana, estaria perto dos meus pais, para casar seria melhor, teria uma estabilidade melhor de contrato, de ficar mais tempo. E eu achava que Limeira era um time que eu teria mais oportunidade de jogar e voltar à minha condição física, já que eu vinha de uma lesão, entendeu? E aparecer de novo. No Pinheiros ali a concorrência estava um pouco maior, vamos dizer assim, né? Eu seria mais um, e em Limeira eu acho que eu poderia ser o cara ali no garrafão, né? Então acabei indo para Limeira no primeiro ano, que a gente fez uma campanha muito boa também, mas infelizmente acabou me eliminado por Mogi. E essa campanha que você está falando é do meu segundo ano em Limeira, né? Que aí foi a troca de treinador, o Demetrios acabou saindo, o Dedé acabou assumindo, veio com uma filosofia de jogo totalmente diferente do que a gente já tinha. Totalmente não, é um pouco exagero, mas diferente um pouco. E o time conseguiu trazer o Nezinho, que é um baita jogador, armador, tá aqui em Brasília, meu parceiro, meu compadre. E o Rafael Mineiro, que tinha jogado comigo no Pinheiros também, até influenciei um pouco a ida dele lá, que eu sabia que era um grande jogador e a gente se completa muito, assim, sabe? Eu costumo falar que ele tem muito do que eu não tenho e eu tenho algumas coisas que ele não tem também, então nós juntos se completa. E assim, eu achava que ia ser bom. E foi dito e feito, cara. Deu muita liga, o Nezinho, David Jackson, Ramon, eu e o Mineiro, tinha o Guilherme Teichmann também, que é um baita jogador. Entre outros ali, que a gente tinha o Derek, que é um garoto que tá no Flamengo hoje, mas na época estava surgindo, assim. E o time foi muito bem, cara. A gente perdeu esses 4 jogos que você falou e classificamos muito bem, fomos muito bem pro playoff. Eliminamos o Brasília por 3-1, que era um time que vinha de vários anos campeões. E pegamos o Flamengo, né? Até com um mando de quadra, podendo fechar no quinto jogo se necessário em casa. Só que ali eu até, numa das minhas lives também conversei com o Ramon e a gente conversou sobre isso e a gente chegou à conclusão, assim, pelo menos chegamos em acordo, que faltou um pouco de... A gente estava muito confiante, sabe? Faltou um pouco de medo ali de perder, de achar que não ia dar, mas a gente foi com muita sede ao pote, achando que ia ganhar do Flamengo. O Flamengo já era atual bicampeão, é um baita time, e a gente acabou perdendo o jogo em casa, e aí fomos pro Rio e perdemos 2 jogos e acabamos eliminados.
Você teve a experiência de jogar no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama, que é um clube que tem tradição no futebol e tem uma camisa muito pesada, né? Quando você fala Vasco da Gama, a camisa é pesada. Eu queria que você falasse dessa passagem por lá. E depois de deixar o Vasco, né? Você teve aí também, né, não esteve mais vamos dizer assim, no eixo Rio-São Paulo, né? Você acabou indo para o Nordeste, no Ceará. E como é que foi assim essa passagem pelo Vasco, a saída saindo de um eixo Rio-São Paulo depois para o Ceará? O Vasco foi um namoro antigo, porque o Fernando Lima, que é o diretor do Vasco, ele me acompanha há muito tempo na minha carreira. Não só. Naquela época o Vasco tinha voltado à primeira divisão, né? Ele tinha jogado a segunda divisão, tinha conseguido o acesso e subido, ia ser o primeiro ano. E o Vasco, o Fernando Lima, que era o diretor, ele era o vice-presidente do Eurico Miranda, ele já falava comigo há muito tempo atrás, sempre conversou, sempre me elogiou. Não teve oportunidade. Quando ele me chamou, o Vasco tem uma camisa forte no futebol, muito pesada, mas no basquete também, né? Ele tem uma história muito grande no basquete, com vários craques que passaram por lá, a época do Hélio Rubens dirigindo, com Elinho, Demetrios, Vargas, Charles Bud. Então, assim, o Vasco tinha uma história e eu achava que a gente podia levantar essa chama de novo ali do basquete. Eles fizeram uma campanha para fazer a quadra ali, uma coisa que eles achavam que era 2, 3 meses, e uma semana arrecadou o que precisava. Então, assim, a torcida adora o Vasco em todos os sentidos, né? Mas o basquete eu acho que é o segundo esporte ali. Só que a torcida eu acho que não teve a paciência, porque o pessoal já queria o resultado no primeiro ano, já queria que fosse aquele super time, e não foi bem assim, né? Mas a gente acabou fazendo, eu acho que uma boa campanha, assim, pelo tudo que a gente teve, né, no Vasco. Eu adorei jogar no Vasco, é um baita clube, é uma baita camiseta, que nem você falou, foi um orgulho para mim ter jogado lá e falar hoje que eu joguei lá. Fizemos grandes duelos com o Flamengo no Carioca ali, acabamos até ganhando alguns jogos deles. No NBB também ganhamos, assim, e acho que o time do Flamengo já era muito mais pronto que o nosso na época, um time muito mais calejado, o nosso se montando, mas eu acho que era um projeto para 2, 3 anos a gente conseguir colher frutos, né, que seriam os títulos. Mas infelizmente no primeiro ano não foi o que esperava, acabou que trocou o time inteiro, ficou 2 jogadores, aí no segundo ano contratou 10 jogadores, aí também já quer resultado imediato, né, imediatismo, não sei se da diretoria, da torcida ou do treinador, mas assim, é óbvio que não é sempre que no primeiro ano que se monta um time, por melhor que sejam os jogadores, já dá resultado. E acabou que não deu, com um investimento muito maior, com uma cobrança muito maior. E aí, no terceiro ano, já foi praticamente quase que para acabar o Vasco, mas mesmo assim conseguiu levar o Alberto Bial, também é um grande treinador, que tive a oportunidade de trabalhar com ele no Ceará, que é onde eu vou chegar. E aí o Vasco ficou mais um ano e acabou encerrando, e hoje não tem mais o basquete, né? Apesar de a gente torcer para voltar, tomara que volte, porque a torcida merece, o clube merece, e é muito bom jogar lá, cara. Muito gostoso mesmo. E aí, o Bial, antes de ir para o Vasco, ele era o treinador do Ceará, num projeto novo ali no Nordeste. E acabei encontrando ele no Rio de Janeiro, quando eu jogava no Vasco, e ele me fez esse convite para ir para o Ceará. Eu, como você disse, eu sempre tinha jogado no eixo Rio-São Paulo. E eu acho que para um cara novo, um cara que está começando, tem que jogar em São Paulo, porque é onde se joga muitos jogos, o Campeonato Paulista, o Campeonato é muito forte. Então, um garoto vai jogar no Ceará, em Brasília, até no próprio Rio de Janeiro, não joga muito jogo no estadual, né? Chega no NBB, tem 30 jogos, o cara acaba jogando ali, vai, que seja os 30 jogos, mais 10 do playoff, acaba jogando uma média de 15 minutos. Então, no ano, o cara faz 40 jogos. Eu acho muito pouco, entendeu? Então, quando você joga em São Paulo, na minha época de juvenil, você jogava, de juvenil não, de adulto, mas no Paulista, né, estadual, você joga 30 jogos estadual, 30 jogos no NBB, mais quando você está num time alto nível na Sul-Americana, Liga das Américas, você acaba jogando 80, 70 jogos no ano. Só que aí, no meu caso, eu já estava mais velho, né? Já estava com 30 e poucos anos, eu tive essa proposta. Pelo contrário, eu já achei que seria interessante para mim estar indo para esse eixo fora Rio-São Paulo, porque não teria campeonato estadual. Então eu teria mais tempo para me preparar, para fazer uma pré-temporada mais longa, me condicionar melhor e poder desempenhar um grande papel lá no Ceará. E eu, cara, sinceramente me surpreendi com o Ceará, me apaixonei por lá. Um estado maravilhoso, pessoas, torcida lá do clima, o ginásio, a estrutura que eles têm. Eu costumo dizer que o Ceará é um diamante bruto, cara, que a hora que lapidarem ali vai ser uma potência. Todo jogador vai querer jogar lá, vai querer ir para lá, porque é muito gostoso morar lá, jogar lá. O Tá lugar me é ouvindo mágico. bem, Cid? Tô bem, tô te ouvindo Você tá legal. dando um retorno aqui para mim. Aí o... Tem Fortaleza ali, pelo amor de Deus. Não, é show de bola, cara. Eu me apaixonei, minha mulher, então nem se fala. E aí eu fiquei 2 anos lá, cara. Depois desses 2 anos, infelizmente, eu queria ficar, eu queria demais continuar no Ceará. Estava disposto a aceitar, assim, até o que fosse para ficar, mas infelizmente acabou não dando certo, acabei não ficando e acabei vindo para Brasília. E aí tô aqui essa temporada. Ô Fioroto, sabe, a gente, em determinado momento da live,
nós falamos sobre lesões aqui. Você falou em 4 cirurgias no joelho. Não é nada fácil para um atleta de basquete, ainda mais na sua posição, né? Que tem ali o rebote, tem, enfim, todo ofício que você faz ali. Cara, como é que tá nesses momentos difíceis de lesões, né, com essa situação e as recuperações? A recuperação de um atleta de basquete, ela é mais demorada que, por exemplo, a de um jogador de futebol que em média leva 6 meses em caso de cruzado, ou não? É mais ou menos parecido. Eu só vou responder, mandar um abraço para o Antônio, mandar uma mensagem aqui da Winner, para a Radoc, que é uma torcedora fanática lá do Ceará também, e pô, uma galera entrando aí. Cara, respondendo sua pergunta, não é o mesmo procedimento, assim, tempo de cirurgia, porque tem que ter a cicatrização, tem que ter tudo, né? Então acaba que é a mesma coisa, assim, o tempo de cirurgia de recuperação. Só que no meu caso, quando você vai tendo uma lesão atrás da outra, esse tempo vai aumentando, né? Na primeira são 6 meses, depois já são 8, depois são 10. Na última eu acabei ficando 1 ano sem jogar, né? E com isso, claro, o jogador de basquete, no meu caso, eu tenho 115 quilos, tenho 2,8 m, é diferente de um jogador de futebol, às vezes de 1,70 m. Mas assim, o tempo mínimo é 6 meses, assim, recomendado hoje mesmo até mais, acho que é 8 meses, já que já mudou o protocolo um pouco. Mas assim, cara, é difícil, não é fácil, é o que você falou. A gente, nossa, tem hora que acaba desanimando assim um pouco desse daí, porque você acaba falando, não é possível de novo, né, comigo. Mas são coisas que a gente tem que superar, que não é que não é fácil, né? Qual que é a importância da família nesse momento, Fioroto? Porque, assim, amigos vêm e vão, vamos dizer assim. Só os verdadeiros permanecem nesses momentos, né? E qual que é a importância dos amigos, da família, nesse momento de cirurgia que não é fácil? E qual foi o jogo que mais marcou você depois de uma dessas lesões no seu retorno? Cara, a família é fundamental. Eu tenho 2 pontos assim na minha vida, né? Porque as primeiras lesões que eu tive, a família que eu tinha era meu pai, minha mãe, né? A família ali. E depois eu já estava casado nas minhas outras lesões, então eu já tinha minha mulher, minha filha. Mas assim, se eu não tiver o apoio da família, você não tem nada nessa hora, né? Porque é o que eu te falei, às vezes os companheiros, não os amigos, né? Os companheiros de clube, alguns diretores, eles só estão querendo o Fioroto, né? O jogador ali que se produz, que faz. A partir do momento que você machuca, você vira um peso, né? Ele tem que te pagar e você também não joga. Então, não é todo mundo que te apoia, já começa a te olhar diferente, já começa a te tratar diferente. Então, assim, o que você tem que sinceridade que está com você é sua família. Então, pai, mãe que te apoia, sabe que você vai estar junto, o que você precisa. Tem aquelas noites também que você não dorme de dor, de canseiro, de tudo. Então, assim, cara, a família é fundamental não só na cirurgia, né? Eu costumo dizer que família para atleta é fundamental em tudo, né? A estrutura toda, porque normalmente o jogador, quando ele chega na categoria de base ali com 15, 14, 16 anos, ele já teve toda a base familiar dele ali, né? Então, muitos acaba esse funil, né, de virar jogador ou não, também é muito em função às vezes da família, de como que foi a estruturação ali, porque alguns jogadores acabam não tendo esse apoio e fica mais difícil, né? Claro que é possível, mas é mais difícil, né? E um jogo, cara, que me marcou muito, assim, pós-lesão, assim, todo jogo que você volta é emocionante, né? Porque é um pouco de medo, aquela mistura de ansiedade do jogo que tem natural, mais a volta e... É engraçado porque quando você volta, o outro time sabe que está voltando também de lesão, né? Então o treinador manda te atacar, manda fazer, então não dá para você voltar mais ou menos. Você já volta sendo exigido talvez até mais do que quando você não estava lesionado, porque às vezes você passa desapercebido, né? Quando você está voltando numa lesão, você é atacado com mais, te usam mais o pick and roll, manda te atacar mais vezes, né? Então te exigem até um pouco mais do que o natural. Mas, assim, esse retorno do Pinheiros, que a gente foi logo em seguida campeão da Liga das Américas, questão de um mês e meio, assim, foi muito bacana. Mas, assim, o último retorno eu acho que foi o mais marcante, porque muita gente dava como encerrada a minha carreira, eu mesmo tive dúvidas, por toda a demora que teve, pela falta de cuidado no começo, assim, por parte de quem tinha que fazer, de cuidar, né? Então eu fiquei um pouco na mão, fiquei um pouco sozinho. E foi muito difícil, cara. Foi muito difícil mesmo. Quando eu fui procurar uma ajuda por minha conta com 4 meses, o cara falou, cara, você 4 meses perdido, você não tem nada, você tem que começar do zero. Então, assim, foram dias e noites muito difíceis, cara. Então, não só o fator físico, mas emocional também, né? O psicológico. Mas então, e aí quando eu voltei a jogar e pisei na quadra, e também poucas pessoas sabem, acho que eu nunca nem comentei isso publicamente, mas também quando eu voltei não foi uma coisa natural, porque eu tive uma certa, sabe, o time meio que não queria que eu voltasse, com medo de eu me machucar, ou não estava na hora, eu não sei exatamente os motivos, mas assim, não foi natural, sabe? Eu estava pronto para jogar, mas não queria que eu jogasse.
Então adiou mais Caramba. um mês, mais uma semana. Então, assim, foi muito complicado. E quando eu Isso voltei foi no realmente. Pinheiros? Não, cara, foi no Ceará, no último clube que eu Ceará, né? tava. Ceará. E aí no final precisaram que eu voltava, porque o jogador foi embora e acabei voltando. E assim, cara, esse dia eu guardo na memória assim, esse jogo, porque eu ouvi muita coisa ruim antes do jogo, assim, no mesmo dia pela manhã, né, que não era para eu ficar no banco por N motivos, e à noite precisaram de mim, eu estava pronto e joguei. Então assim, é uma história que eu nunca nem contei, ninguém sabe, mas essa volta com certeza é a mais marcante e fica na minha memória, assim, porque para mim foi uma conquista, assim, nós que somos atletas, né, às vezes a gente não ganha o campeonato, não ganha uma coisa, mas a gente vencer a nós mesmos, eu acho que é a melhor vitória que tem, né? E ali a Com sensação que eu tive certeza. foi essa, sabe? Fui um vencedor ali e fiquei muito feliz. E superar é muito importante, cara. E, infelizmente, as pessoas. O torcedor é mais coração do que razão, né? Mas acho que as pessoas precisam entender, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla, isso independente do esporte, que atrás do profissional, do jogador de basquetebol, do jogador de futebol, do cara do atletismo, jogador do vôlei, existe um ser humano. O cara também tem problemas com a família, o cara pode, de repente, estar com um problema lá, o filho com problema de saúde, ter um problema que não está se sentindo bem, ter problemas físicos. As pessoas não conseguem entender isso. Muitas pessoas, infelizmente, acham que o atleta é um super-herói, um extraterrestre, um robô, e que não pode ter esses momentos. Pelo contrário, são pessoas como nós, né, pessoas comuns, que têm ofícios onde a cobrança é maior, mas tem que ter tudo, tem que ter limite, e muitas vezes não tem, né? No segmento, no caso do esporte, né, Bruno? Ah, com certeza, cara. Assim, eu acho que o atleta, ele com o tempo, com a maturidade, ele vai sabendo diferenciar a quadra do extra-quadra. Por exemplo, tá sem receber, mas sem estar na quadra ali, você esquece. Tem um problema em casa, filho doente, com febre, à noite você foi pro hospital. Eu, esse ano aqui, minha segunda filha nasceu, o parto dela foi de madrugada, eu fiquei no hospital até 6:30 da manhã, isso das 11 da noite, sem dormir, e à noite eu joguei. E joguei bem, sabe? E assim, você com a maturidade, você vai conseguindo diferenciar isso. Mas o que as pessoas não entendem é que quando você está passando por uma fase ruim, um atleta que sabe do jogo, a gente está falando de um garoto, né, até mesmo do exemplo do futebol, os garotos vão oscilar muito por N motivos. Nesse momento, ele precisa de apoio, não de paulada, né? Então, se o cara está oscilando porque ele está na noite, está bebendo, está fazendo, vamos dizer, uma coisa errada, claro que ele tem que ser chamado a atenção, tem que ser cobrado e ele vai entender se ele realmente quiser ser jogador profissional de qualquer esporte, ele tem que entrar na linha. Mas às vezes o cara está fazendo, treinando mais que todo mundo, está se dedicando, está se cuidando e não está conseguindo produzir. E começa a entrar num efeito psicológico. E na hora que só vem crítica, que nego começa a pegar em cima e não entender esse motivo, não ajuda em nada, né? Não é todo mundo que consegue do fundo do poço subir de novo, né? Então esse momento que o atleta precisa é de carinho, de atenção, do carinho que eu falo no sentido assim, né? Pô, e aí, cara, você tá precisando? Tá acontecendo alguma coisa? Quer treinar mais? Sabe, às vezes aquele papo com o diretor, com o supervisor, com o técnico, pô, o que tá acontecendo? Você não tá encaixando bem aqui, ali. E entender realmente o que está acontecendo com o jogador, né? Porque, como você disse, nós somos seres humanos. E aí todo mundo tem seus problemas, às vezes o cara está insatisfeito com alguma coisa, não está feliz em casa, e acaba que no trabalho começa a atrapalhar. Isso não só no esporte, mas em todo o setor, todo trabalhador, né? Toda pessoa profissional. É que claro que o esporte, ainda mais no basquete, que é um esporte de precisão, se você não está 100% focado e dentro do jogo, você não vai ter bom resultado, né? São 11 anos de NBB, o Fioroto, e como é que você tem encarado esse momento aí que, infelizmente, não vamos ter mais competição nessa temporada de basquete, né? Foi uma decisão tomada aí, não sei qual que é a sua posição, mas eu tenho uma posição de que, claro, a vida tem que ser preservada, né? E aí entra numa discussão dessa pandemia e cada um se posiciona da forma que pensa, mas como é que você vê esse encerramento das competições no caso do basquete? É, cara, esse é o 12º NBB, né? Eu joguei 11 porque eu fui pra Espanha em um desses que a gente citou. O pessoal esquece que eu tô velho, né? O basquete começou muito antes do NBB, né? Então, eu também joguei outros campeonatos brasileiros pela CBB também, que era na época. E, cara, desse ano em específico, assim, eu acho que tudo que tinha que ser feito foi feito, cara. Parou o campeonato primeiro, tentou ver o que aconteceu. Porque, na verdade, até hoje, ninguém tem muito. Já tem muito mais informação, né, do que está acontecendo, mas ninguém sabe exatamente quando vai passar, como vai ficar, como vai ser. Então, assim, a Liga teve muito cuidado. Eu, inclusive, participei de muitas reuniões da Liga, porque eu sou vice-presidente da Associação dos Jogadores, né? E Que legal. estava direto acompanhando todos os andamentos.
Então, assim, eu sou testemunha para falar que a Liga tentou de tudo e eu acho que de todas as formas foram corretas, porque primeiro parou o campeonato, viu, aí depois resolveram que não ia ter mais fase de classificação, ia direto para os playoffs, se deu tempo para a coisa andar, viu que não estava andando, alguns times estavam com problema para se manter, porque a temporada, para quem não sabe como é o basquete, é mais ou menos igual ao futebol europeu, né? Então, ela é uma temporada, nós estamos em 2020, né? Ela é 19-20, e agora vai ter outra, que é 20-21. Então, assim, já estava caminhando para o final da temporada, e os contratos dos jogadores já estavam se encerrando, né? E aí ficava difícil de renovar, de manter, porque infelizmente no basquete se faz o contrato ali justo, né? O que o time tem, ele contrata, monta, planeja, e quando foge um pouco, ninguém está preparado para isso, né? Então Uhum. acabou que no final a liga decidiu por unanimidade votação dos jogadores, dos clubes, né? E a associação teve um voto também em encerrar o campeonato, porque foi se arrastando muito, já estava praticamente 2 meses, até os atletas retomarem a condição física, teria que ter milhares de protocolos para poder jogar, e que condição que ia ser o jogo, nível técnico, né? Então acabou se dando por encerrado, sem nenhum campeão, mas vai manter a classificação do campeonato para as vagas internacionais, né? E no futebol tem o Libertadores, né? No basquete tem a Liga das Américas, Champions League, né? Que é hoje. Champions League não, acho que é Champions League que fala, esqueci o nome, a nomenclatura que usa. Depois tem a Sul-Americana e assim por diante. Mas eu acho que a decisão foi correta, foi pensada no melhor para todos, né? Para a liga, para os jogadores, para os clubes, questão contratual, questão de saúde. Então, assim, foi bem. E agora a interrogação que fica é para o próximo, né? Os times que vão conseguir se manter, quando começa, porque ninguém sabe, né? Se começar esse ano, se vai ter portões abertos, portão fechado, investidores, né? A gente sabe a dificuldade que é um esporte, entre aspas, amador, né? Mas que não é o futebol, né? Como você está dizendo no começo, não tem tanta mídia, não tem tanta visibilidade. E é tão difícil arrumar patrocínio com tudo andando normal, imagina agora, né? Então acho que vai ser um momento de adaptação para os clubes, para os jogadores, para a nova realidade que vai ter. E, cara, por quanto antes poder tudo estar esclarecido, né? Voltar logo, saber quando vai voltar, pelo menos, precisa ter uma meta, ter um foco, né? Treinar pensando, os clubes poderem começar a contratar, porque os contratos dos jogadores se encerram agora, né, em maio, junho, e ninguém mais tem contrato, né? Ninguém mais tem salário, ninguém tem mais nada, porque os jogadores vai ter que esperar agora até o próximo para ver quando que vai fazer. E a gente sabe que as contas, aluguel, colégio, continua no dia a dia continua normal, né? Então é muito complicado esse momento assim, para os atletas de basquete, em especial, que é o que eu acompanho e vejo, né? Com certeza. Eu acho que está todo mundo passando por isso, cara, infelizmente. A Liga Nacional de Basquete foi um divisor de águas pro esporte? Cara, foi uma coisa boa para o esporte, né? O divisor de águas, eu não sei, com certeza no basquete deu uma sobrevida muito grande. O basquete vinha num momento muito ruim, assim, por muitos anos, né? E eu peguei um pouco. A minha geração, na verdade, viveu esse momento duro do basquete, né? Porque fica muito tempo fora de Olimpíada, de competições internacionais, muita briga de bastidor, política, né? Eu mesmo na época era muito novo, não tinha muito conhecimento, mas a gente via que o negócio não ia, né? Até o CBB teve um campeonato que acabou não tendo final, né? Um ano, por uma coisa judicial. E assim, o NBA quando chegou foi mostrando, foi ganhando credibilidade, mostrando seriedade, né? Foi devagarinho ali conquistando espaço. E com certeza mudou, né? Melhorou muito. Essa geração hoje que mais nova que está chegando está colhendo os frutos disso, sabe? Publicidade, patrocínio, patrocínios individuais para os jogadores, patrocínio para os clubes. Ainda não é da forma que todo mundo gostaria, mas já começa a ter, né? Na minha geração, ninguém nem podia imaginar assim isso. E com certeza também a seleção, né, com os jogadores brasileiros que foram para a NBA, para a Europa, conseguiu grandes resultados, conseguiu vaga olímpica, conseguiu ir bem em Olimpíada, em Mundial, apesar de não ter medalha, mas eu acho que fez boas campanhas. E com isso também reflete no nosso basquete interno, né? E então foi bem legal e o NBB somou muito para o basquete e a gente espera que agora nesse momento de turbulência consiga se manter, o máximo de times possíveis consiga se manter para cada vez mais ele estar crescendo e o que eu acho que falta para o NBB é essa estabilidade de times, continuidade dos times, né? Todo ano tem um, dois times que fecham as portas, que se encerram. Você sabe que não é culpa da liga, nem dos times, ninguém quer acabar, mas assim, quando a gente conseguir ter ali 5, 6 NBBs com os mesmos times, caindo um, subindo um e mantendo, eu acho que vai dar uma mudada, vai ser mais positivo ainda para o basquete. Com certeza. E depende muito de apoio. Agora você falou de seleção, né? Acho que qualquer atleta, em qualquer modalidade, sonha em vestir a camisa da seleção brasileira. Como é que foi essa sua, imagino, sua realização de sonho de chegar a vestir a camisa da seleção brasileira e como é que você encarou tudo isso? Qual foi seu sentimento? Queria que você falasse para a galera aí que nos acompanha desse momento que, querendo ou não, é histórico para qualquer atleta.
Ah, com certeza, cara. Foi um momento muito feliz, assim. Eu fico muito feliz de ver a felicidade dos outros, né? Quando você vê seus pais felizes, seus amigos, assim, por uma conquista sua, é muito legal. E a seleção, acho que é o máximo, assim, né? Que você pode chegar. Até, porque, na verdade, quando eu comecei a jogar, o sonho máximo era chegar numa seleção. Hoje já se sonha para NBA, ir para Europa, mas eu nem sonhava com isso na minha época, que era uma coisa que parecia inatingível, né? Vamos dizer assim. E, cara, a primeira seleção que eu fui foi uma sub-21, né? Foi uma seleção ainda de base, né? Por ser sub-21, mas assim, já foi um Sul-Americano e uma Copa América, foi muito legal. E já foi uma experiência, assim, única e foi natural, sabe? Assim, eu não ficava, quero ir para a seleção, preciso da seleção, acabou sendo natural. E a seleção adulta foi a mesma coisa. A partir do momento que eu fui campeão lá em Limeira, teve essa convocação para a Sul-Americana, né? Que teoricamente, né, foi uma seleção B, porque a seleção principal eram os jogadores da NBA que iam disputar se eu não me engano, era um mundial. Então fez essa seleção para disputar o Sul-Americano e alguns jogadores iam compor a seleção principal, né? Mas quando se trata de seleção e disputar um campeonato oficial, não se tem seleção A ou B, né? Que nem eu te falei, fomos campeão em 2010, a seleção brasileira. Ninguém sabe se foi a seleção A, B ou C, né? E quando se perde também. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa vocação. Pude conviver o dia a dia ali com o treinador nessa seleção, foi o Rubem Manhano. A primeira que eu fui foi o Monte, depois dessa que eu fui campeão foi o Rubem Manhano que convocou, até conversou comigo. Depois o treinador foi o João Marcelo, o Enio Vec e o Regis Marrelli foram os assistentes técnicos. E, assim, foi muito legal. Depois dois jogadores acabaram indo para o Mundial, que foi o Murilo e o Nezinho. E foi uma experiência, fui muito feliz. Infelizmente, depois dessa seleção, quando eu podia dar continuidade, pelo menos essas seleções B, né, de estar indo, de estar tentando o meu espaço, eu acabei tendo minha lesão, que foi a minha segunda lesão, se eu não me engano. E aí fiquei aquele tempo fora, e aí já muda, né? Seleção é muito competitividade, já muda o ciclo, já muda as gerações, já vem a garotada mais nova. Aí você já não é nem tão experiente e também não é garoto, né? Então você fica naquele meio ali. E a minha geração é muito bem servida na minha posição, e só grandes jogadores, eu acabei não tendo mais oportunidade, né? Mas o tempo que eu fui ali, eu pude conviver com o pessoal da seleção principal, os jogadores da NBA, ver eles treinarem, bater papo, estar convivendo, e isso foi um aprendizado muito grande para mim. O Cássio Oliveira está perguntando aqui, ô Fioroto, sobre treinadores. Quais foram os essenciais na sua carreira? Claro que todos agregam, mas tem aqueles que marcam mais, né? Mas você sabe que às vezes o que você menos gosta é o que mais agrega, né? Porque você não quer ser daquele jeito, não quer fazer aquele lá, né? Então você acaba aprendendo muito, às vezes, nisso daí também. Mas assim, cara, tem alguns treinadores, o Savério, que é um treinador que já até faleceu, mas assim, foi um cara que me pegou nesse juvenil que eu te falei, eu comecei a jogar tarde. Ele era bem generalzão, bem rabugento, mas assim, se não fosse ele, eu não teria virado nada. Então o cara me ensinou muito. O João Marcelo, cara, que hoje ele é de Franca e ele trabalha no Instituto Varejão lá, ele foi um cara que foi muito importante para minha carreira, um cara que ele é um excelente treinador, assim, taticamente e como pessoa, assim, também, sabe, do dia a dia do grupo, de lidar, ele foi muito bem nisso, assim, eu gostei muito de trabalhar com ele, aprendi muito. Claudio Mortari, que foi um cara que eu trabalhei no Pinheiros ali, que é um baita de um vencedor, um cara que sabe lidar muito bem com um grupo cheio de estrela, de jogador, com ego de todo mundo, assim, um cara que se aprende muito com ele no dia a dia. Assim, cara, é duro falando porque você falou, todos somam, né? Em Limeira eu trabalhei com o Zanon, que foi um baita jogador, e depois como treinador passava muito esse negócio de jogador que virou treinador, só parecia que ele estava dentro da quadra, que ele falava a nossa linguagem ali. Então o cara entendia muito esse negócio de treino, de dar uma folga, de dar sabe, de ganhar o grupo. Aí eu trabalhei também com o Dedé e com o Demetrios lá em Limeira, que, pô, os dois também tiveram uma baita carreira. O Demetrios é um cara muito inteligente, muito dedicado, o Dedé também. Cara, até o que você falou, é difícil ficar citando, assim, o Cristiano, um cara que abriu as portas do Vasco ali, um cara que tem 35 anos de técnico, falei com ele esses dias, o cara sabe muito também. Assim, não dá para citar só um, sabe, cara, mas assim, todos eles, você falou, foram caras que me ajudaram muito, assim, e eu sou muito grato a todos eles por me ensinar aí um pouco. E gratidão é algo muito importante para qualquer ser humano. Se muitas pessoas tivessem, por exemplo, o que você está dizendo aí, gratidão, nós teríamos um mundo muito melhor. Pelo menos eu vejo dessa forma, viu, Fioroto? É, nesse momento de pandemia, como é que você está trabalhando, de repente, para manter a forma física, para você poder estar ainda assim condicionando, claro que dentro da medida do possível, nesse momento de isolamento social? Cara, sendo bem sincero, eu quando parou o campeonato, que ele não sabia o que ia fazer, eu treinei uns dias ali, logo depois já falou que não ia ter, que não sabia, eu já fui treinando um pouco menos. Assim, pode até profissional, você se manter fazendo com. Eu não tenho academia em casa, não tenho peso, não tenho bicicleta, não tenho esteira, então assim, eu não tenho nenhuma estrutura, assim, eu faço com elastiquinho, com borrachinha, com peso livre, né?
Isso daí durante uma semana, 15 dias ali, dá para você fazer, né? Mas assim, durante tanto tempo, já não dá. Eu tenho tentado controlar a alimentação, tentado controlar a rotina do sono, né? Para também não ficar, sei lá, dormindo 4, 5 da manhã, perdendo meio-dia, até porque está com criança, não teria como, né, fazer isso. Mas assim, é isso, cara, não tem muito o que fazer. O que eu acho assim, eu não vejo a hora de pelo menos aqui abrir uma academia, né, com segurança, para você poder ir e começar já a ativar o corpo, né, de uma forma mais intensa, né? Porque eu tenho me cuidado um pouco, mas assim, eu sei que é muito pouco. Na verdade, cada dia que passa a gente está perdendo, né? Condicionamento físico e é difícil, cara. É um momento novo para todo mundo, né? Ninguém nem sabe como vai ficar e ninguém nem esperava que já ia arrastar tanto tempo. Eu, pelo menos, não esperava. A gente escuta muito, né? Televisão, notícia, lê que a curva vai chegar em maio, em junho, agora já é agosto. Então, assim, às vezes eu tenho receio que esse ano não volte ao normal, à normalidade, né? Do que era, né? Talvez nunca mais volte, né? Mas a gente não tem como saber, né? É verdade. E como é que está a sua situação hoje no Universo Brasília? Em termos contratual, você ainda tem contrato com o clube? Já chegaram a conversar com você sobre renovação? Enfim, como é que está essa situação? E como é que você vislumbra o basquete depois dessa pandemia? É, aqui em Brasília eu tenho um contrato vigente ainda, eu tenho um contrato até setembro, né? Meu contrato se encerra dia 31 de agosto, na verdade. E eu estou, né, à disposição, a gente não tem muito o que fazer também, né, mesmo tendo contrato, né, mas a gente tem feito algumas ações com o clube, assim, fiz uma live pelo time de Brasília, a gente tem postado fotos nas nossas redes sociais, assim, né, tentando movimentar alguma coisa para a equipe, né, a gente sabe que é muito pouco também, mas o contrato segue vigente. Sobre a continuidade da equipe, já se... A gente está tendo um pico aí na internet do Fioroto. Vamos ver se a gente. Vou pedir para que ele possa retomar aqui com a gente para continuar respondendo. Bate-papo muito legal, falando de basquete. É um cara muito esclarecido, fala muito bem e está sendo uma honra aí poder bater esse papo com o Fioroto. Produção hoje de Cássio Oliveira. Ah, agora voltou. Voltamos. Eu não sei nem que parte que caiu, me fala aí para eu saber onde eu estava. Caiu na parte que você tem contrato até setembro. Isso, beleza. Então é isso, o meu contrato aqui em Brasília está vigente, tenho contrato até setembro. E sobre continuidade aqui na equipe, o meu objetivo é ficar em Brasília, eu quero muito continuar aqui, até pelo campeonato não ter acabado. Acho que a temporada não foi como nós, os jogadores, gostaríamos, a gente podia ter ido muito mais longe. Então, assim, eu pretendo que, eu espero que se mantenha a equipe, que se mantenha a base da equipe, que a gente possa dar continuidade no trabalho. Mas assim, como eu falei, é muito incerto, né? Nós não sabemos porque o time depende também de patrocínio, de quando vai ser, de como vai ser, quanto vai custar para jogar ou não, né? Os gastos que tem com viagem, com hotel, com jogador. Então, assim, tá todo mundo esperando. Eu vou seguir em Brasília até o fim do meu contrato e espero até o antes que ele se encerre que eu possa já ter uma posição, alguma coisa que eu possa dar continuidade no meu trabalho aqui. Que eu fiquei muito surpreso assim com a cidade de Brasília, gostei muito daqui também, da equipe. Os jogadores a maioria já conhecia, mas foi um ano bem difícil assim, né, pelos resultados, mas bem legal pelo projeto, pela ambição do pessoal. O Brasil é um time muito vencedor da NBB, né? Um time que tem 3 títulos. Então, assim, a gente vê o tanto que a torcida gosta do basquete aqui, tem carinho e a gente jogando mal, perdendo e os caras apoiando, incentivando a gente. Então, eu queria muito poder dar continuidade nesse projeto. Você está chegando aí a 36 anos e a gente sabe que a vida de atleta vai até certo ponto. Já passa pela sua cabeça a palavra aposentadoria e você já pensa em o que fazer após parar de jogar basquetebol? Assim, eu faço faculdade de educação física, né? Eu estou no quinto semestre. Eu tenho uma escolinha de basquete também americana, junto com um colega meu, com o André Spanelli, que é o meu sócio, a gente é sócio um do outro, né? A escolinha da NBA, dentro do Colégio Limite, lá que é o colégio de americana, é um projeto bem legal, bem bacana. E claro que a gente não pensa em aposentadoria, mas a gente já pensa no pós-carreira, né? Então a gente já vai pensando no que poderia fazer, no que poderia ser feito. Eu quero de alguma forma estar ligado com basquete, ou, sabe, não sei a área, assim, mas eu queria muito estar ligado no basquete. E eu ainda quero jogar ainda em alto nível, cara. Enquanto eu achar que eu consigo jogar em alto nível, eu pretendo continuar jogando. Claro que essas lesões me limitaram em alguma coisa. Eu espero não ter mais esse problema, porque não é desistir, mas se eu tiver outra lesão, eu não
que vai ser o fim para mim, eu mesmo não quero mais. Até pela idade, do que eu já passei, ter que me recuperar de novo, voltar a jogar daí com, sei lá, 38, 39 anos, não vai acontecer, né? Mas eu pretendo pelo menos jogar mais umas 2 temporadas, que eu acho que dá para jogar, e que seja aqui em Brasília. Pô, legal, legal mesmo. Ô, Fioroto, a gente está chegando no fim dessa live, mas eu tenho uma pergunta muito pertinente do Cássio, que era uma que eu gostaria de fazer para você. Ele pergunta se o que falta para o esporte brasileiro é uma política pública que possa incentivar os patrocinadores com a Lei Rouanet, né? Mas, em cima disso, o que eu ia pontuar, você acha que falta, de uma maneira geral, apoio ao basquete, e não só ao basquete, a outros esportes que não seja futebol no Brasil? Cara, não sei se a palavra é falta apoio, porque o pessoal apoia, né? Mas assim, poderia apoiar mais, né? Vamos dizer. E o que falta é mais visibilidade, cara, né? Eu acho, assim, sabe? Porque o patrocínio é uma consequência de retorno, né? Então vamos supor, tem um programa de esporte que começa, tem meia hora de programa. Os primeiros 30 segundos fala do basquete, do vôlei, do atletismo, do kart, do Fórmula 1, e depois é 29 minutos e 30 segundos de futebol. E aí o patrocinador, ele quer pôr a marca dele num esporte que apareceu 3 segundos ou nenhum que aparece mais. Às vezes o cara fala, não, no basquete ou no basquete, né, que a gente tá falando, é menos, vou gastar menos, mas também o retorno é nada. Eu prefiro gastar mais, então, e que apareça mais. Então, assim, a mídia que conta muito, né? Passar jogos de TV aberta, né? É uma coisa que tem melhorado isso no basquete, a Bandeirantes tem passado, agora todo jogo do NBB passa, né? Passa na Dazan, passa no Twitter, passa no Facebook, passa na Fox, tava passando na ESPN. Mas assim, eu acho que isso que ajudaria o esporte, né? Não, a gente está falando do basquete em específico, mas todos, né? Quanto mais visibilidade tiver, mais a garotada menor vai ter inspiração para começar a praticar, mais os patrocinadores vão vir porque tem um retorno. E aí é uma bola de neve, né? As coisas vai cada vez mais crescendo, né? Por exemplo, a gente vê quantos programas de debate bola. Pô, se você na época de tudo normal, né, que estava acontecendo, você não consegue nem saber qual você quer assistir, porque tem muito, fora rádio, fora tudo. E você não vê um debate bola do basquete, né? No meu caso, você não vê os comentando sobre o jogo, sobre o treinador. Então, a gente, às vezes, o jogador não tem um canal para responder, né? Para falar uma coisa, uma crítica ou se posicionar. Então, assim, falta isso daí, eu acho, um pouco, sabe? Ter um pouco de espaço mais para os outros esportes. A gente sabe que também é difícil, porque, como eu acabei de falar, né? O retorno, então já tem os patrocinadores no futebol, já precisa de retorno, já tem os programas patrocinados. Então é difícil também você mudar uma cultura, né? O país do futebol não tem jeito. Mas assim, devagarinho, um pouquinho que vai conseguindo, que vai conquistando, eu acho que a internet veio para somar muito nisso. Que hoje você consegue ter um podcast, você consegue ter um canal no YouTube, você consegue ter uns programas. E isso pode, com o tempo, eu acho que ir crescendo e se tornando uma ferramenta positiva para os esportes fora o futebol, para arrecadar mais dinheiro, mais recurso, mais visibilidade e assim crescer a modalidade. Ah, legal, cara. Eu também penso igual você. Faltam, acho que uns 3 minutos para encerrar a live. O Fioroto, no futebol tem muita resenha. No basquete tem resenha também. E eu queria saber de uma história engraçada que você se recorda, para que você possa fazer a galera dar risada. A gente tem 1 minuto e meio para falar sobre isso aí. Caramba, velho, eu não lembro. Não, resenha tem demais, né? Vestiário, viagem, hotel, mas assim, uma história engraçada. Se o pessoal tivesse assistindo aqui, mandava, mas. Putz, cara, me pegou desprevenido aqui. Eu não lembro, sim, uma história. Tem muitas, né, cara? Tem, pô, muita história engraçada. Eu lembro de uma, eu até contei hoje assim, recente, pra galera só entender rapidinho. O técnico espanhol que convocou eu a primeira vez para a seleção brasileira, ele falou que ia liberar os jogadores, não ia precisar ficar concentrado, quem morasse perto de São Paulo, né? E Americana é 1 hora e meia de carro ali. E eu fui falar para ele, no meio da galera da roda, assim, eu levantei a mão e fui falar que eu morava perto. Eu até então não tinha jogado na Espanha, não sabia falar espanhol, e perto em espanhol é cerca. E eu meti um portunhol lá e falei que eu morava perto. E, pô, foi gargalhado o time inteiro, todo mundo rindo, nem sabia que tinha falado de errado. E aí depois me falaram que era cerca e tal. E assim, foi uma gafe, não fora, que foi um pouco engraçado. E de memória só me lembro essa agora, mas tem muitas, cara. Tem muita história. Resenha é a melhor coisa que tem. Ô, Fioroto, obrigado pela participação, cara. Você é um cara do bem, um cara chique 10, como diria no interior. E Deus abençoe sua carreira aí, que te livre de lesões e que você tenha aí um bom tempo ainda de basquete e continue essa pessoa maravilhosa, tá bom? Obrigado, Cid. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. O que precisar pode contar comigo. Sucesso na sua carreira também. E é isso aí. Vamos, viva o esporte, né? Valeu, sempre. Viva o esporte. Acompanha lá meu canal no YouTube também, Narrador Cid Júnior. Vou te mandar o link aí. A gente vai batendo Falar que eu bola.
Me sugiram os entrevistados também, a gente vai acertando as coisas aí, tá bom? Show de bola, conta comigo. Abraço, Valeu, velho. Deus. Um abraço na família. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.